Obrigada, gente, pelo convite, Luciana. É uma honra estar aqui. Eu não vou fazer o spoiler do vídeo, né? Só vou falar um pouquinho assim. Eu vou falar um pouco da pesquisa que a gente fez, só para dar a dimensão da complexidade de como é, né, fazer pesquisa no Brasil. A nossa motivação, a minha inicialmente, né, que foi iniciou com a tese de doutorado, foi baseada em pesquisas, outras pesquisas acadêmicas que eram mais estudos de caso, e a gente queria confirmar se essas suspeitas das críticas, em especial da localização do Minha Casa Minha Vida, eram empiricamente comprovadas. Então, essa pesquisa cresceu e ela só foi possível porque ela se tornou meio multidisciplinar. Então, a gente tem o professor Ciro Biderman, né, economista, o professor Fred Ramos, que é arquiteto aqui da casa e acabou sendo professor lá na GV. A gente teve financiamento do Lincoln Institute of Land Policy. Nós contratamos, né, tivemos uma parceria com o INPE. Depois tivemos um financiamento também da Fundação Tid Setúbal, por meio do Instituto Escolhas. Então, assim, fazer pesquisa realmente, né, falando até em especial do Minha Casa Minha Vida, envolve muita gente, é complexo, né? E foi legal porque a repercussão foi legal e a gente chegou, né, em alguns resultados interessantes. A dimensão nem preciso falar, todo mundo já sabe, né? Os 450 bilhões, os 5,4 milhões foram 22 anos de BNH, que foi feito em 7 anos, né? E aí uma coisa que chamou a atenção foi tem casos onde o estoque de habitações cresceu em 200%. O município cresceu 200 vezes, né? Quer dizer, 200% a mais, 2 vezes mais, com novas unidades. Vocês, melhor do que eu, sabem o impacto que isso causa numa cidade, né? Você triplicar o tamanho dela, né? E isso em casos extremos, Alagoas, né, lá em Maceió, mas muitos casos com 10% a mais, que também geram impacto. Então, a gente foi ver como que funcionou isso? A gente mapeou a imagem de satélite, processou as imagens de satélite, comparou o crescimento das cidades num período de 10 anos antes do Minha Casa Minha Vida e num período de 10 anos durante o Minha Casa Minha Vida. Comparou cidades comparáveis, estatisticamente falando, para verificar o efeito do Minha Casa Minha Vida sobre essas cidades. E aí a gente concluiu que cidades onde o Minha Casa Minha Vida foi mais intenso, ocorreu mais leapfrog, né? Aquele salto de desenvolvimento urbano. Tem a mancha urbana, o Minha Casa Minha Vida salta a mancha urbana e vai lá para longe. E aí, quando a gente olha lá no passado, vamos ver o que aconteceu. Essas cidades faziam mais enfio. E aí veio Minha Casa Minha Vida, elas deixaram de fazer enfio e começaram a fazer leapfrog. E a extensão urbana, na margem, a gente entende que é um crescimento natural. Aqui é um exemplo, não dá para ver muito bem, mas esses triangulinhos, né, são Minha Casa Minha Vida. A mancha cinza é a mancha urbana no período 10 anos anterior. E esses pontinhos, aliás, eu esqueci de citar, foi graças ao IPEA, que mapeou a geolocalização de alguns conjuntos. E a gente vê que, de fato, eles estão bem distantes da mancha urbana, né? Então, o Minha Casa Minha Vida está localizando as pessoas fora e distante da mancha urbana. Aqui um outro exemplo, em São Luís, a gente mapeou 20 regiões metropolitanas, então, é um estudo abrangente, porque, em geral, os estudos são região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu mapear 20 regiões metropolitanas do Brasil. E aqui também a gente vê essa questão de pontinhos fora da mancha. E só um exemplo, quando Rio de Janeiro, que tem uma rugosidade natural, né? Ela tem o mar de um lado e a montanha do outro. Em geral, isso ocorre em cidades litorâneas do Sudeste. O Minha Casa Minha Vida
tá mais interno. Então, quando não tem uma barreira, a Minha Casa Minha Vida vai lá para fora. Aí, por que ele vai, né, distante? Tem uma economia política aí perversa, né? Porque a Caixa tem que executar o orçamento de 5 bilhões. O prefeito quer o benefício político de trazer o Minha Casa Minha Vida para o município dele. Ele não põe a mão no bolso. E as construtoras, e em especial, isso é faixa 1, desculpa, eu esqueci de falar, né? Que é exatamente quem precisa, né, estar melhor assistido, melhor localizado e não ser expulso e segregado. E aí as construtoras têm todo o interesse em entregar muito. Onde o terreno é mais barato? Lá longe. Onde é mais fácil construir? Lá longe. Então, vamos botar o pessoal lá longe, né? E aí, qual que é a consequência disso? A gente foi olhar, como a gente usou uma proxy de saneamento, como é o saneamento nas localidades onde receberam mais Minha Casa Minha Vida. Piora o índice de atendimento de esgoto. Água se mantém igual, até dá uma melhorada. Por quê? Porque água sem água não dá, né? Então, entrega-se Minha Casa Minha Vida com a água, melhora o indicador. Esgoto, coleta de esgoto, nós já somos péssimos, né? 60 e pouco % em média. A gente consegue piorar isso. Ou seja, entrega-se sem coleta de esgoto. Coleta, estou falando coleta de verdade, não jogar no rio, né? Não se faz. Isso por quê? Porque a lei é frouxa. A lei fala em observar infraestrutura básica, fala em contemplar drenagem e saneamento. E a única coisa na lei que pressiona é o termo de compromisso que a prefeitura tem que ter quando entrega. Ela assina esse termo de compromisso. Tem prazo? Não. Tem sanção? Também não. Então, acaba que as unidades estão sendo entregues, é uma proxy sem saneamento, mas imagina todo o resto que não está sendo entregue quando não tem a obrigatoriedade. Aí a gente pensa assim, bom, se o déficit habitacional no Brasil, ele está muito mais relacionado, isso já foi dito aqui antes, à moradia precária, e não a morador de rua. Então, se a gente pega e quer reduzir o déficit e entrega mais moradia precária, para que a gente fez um programa desse tamanho, né? Só intensificou. E a gente verifica que essa dificuldade de concentrar, de localizar melhor, ocorre mais no Norte e no Nordeste. Para que existe um programa habitacional? Para corrigir as falhas de mercado. O faixa 2 e o faixa 3 funciona muito bem, por quê? Porque o mercado regula e ele funciona. Já no faixa 1, que é para quem tem insuficiência de renda, tem esse problema, né? E que vai atender as famílias que não têm renda para comprar a casa e ele não está contribuindo, né? E pior, quando a gente olhou só Rio de Janeiro, tem um survey que foi feito no Rio de Janeiro, o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele está atendendo só 25% dos inscritos no cadastro único. Ou seja, não está focalizado também, né? E as famílias, em geral, elas aceitam Minha Casa Minha Vida, porque elas querem ter esse ganho patrimonial, né, de ter a titularidade. Então, a gente pensa assim, bom, se a gente não consegue entregar casa menos precária do que a gente tem hoje, e eles querem a titularidade, e aí isso foi falado aqui antes, por que não dá a titularidade aonde eles já estão? Porque se eles já estão precários e querem a titularidade, saem de lá, vão para um lugar distante, e todas as consequências negativas de se morar distante, é uma pergunta, né? Podia se dar a titularidade onde eles já estão, nas favelas, podia se usar esse dinheiro para o aluguel social, e aí eles escolhem onde querem morar, fazer uma transferência de renda, não sei, assim, como já foi dito, a gente não tem
a resposta, né, para essa pergunta. Mas a questão é, o Minha Casa Minha Vida usou esse montante todo de dinheiro para fazer, como foi dito aqui antes, uma política anticíclica. Eu sou super a favor de política anticíclica. Só que política habitacional que não funciona para ser política anticíclica, aí não está certo, né? Tem outras formas de usar esse dinheiro para fazer política anticíclica e fazer política habitacional. Então, eu fiz um resuminho desse mega estudo para mostrar que a gente consegue chegar e comprovar algumas investigações, às vezes de estudos de caso, mais anedóticas, por meio de uma pesquisa mais ampla, de abrangência e multidisciplinar. Só mais um último parênteses, que a gente fez também um estudo de caso. A gente foi em 2 localidades e pesquisamos o quanto a terra custava antes do Minha Casa Minha Vida e o custo de se servir toda essa terra. Foi em Guararema e Diadema. Diadema, obviamente, terra servida, porque é tudo espaço interno preenchido. Guararema é uma cidade distante. E, por sorte, Guararema tem royalties de petróleo e tem recursos para servir a terra. Então, por isso, a gente conseguiu calcular a terra servida. No final, na hora que você passa a régua e calcula, ficou mais caro onde? Em Guararema. Não ficou, o solo servido com Minha Casa Minha Vida é mais caro em Guararema e não em Diadema. Então, a pesquisa está aqui para trazer, né, essas evidências, essa reflexão e provocar o debate de como fazer, talvez, uma política pública habitacional social mais efetiva, né?